Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil, agora falando sobre a industrialização brasileira, continuando a aula anterior. Portanto, nesta aula falaremos do período militar, da indústria no governo FHC e também na indústria no governo Lula-Dilma. Por fim, falaremos da distribuição espacial da indústria no Brasil. O objetivo dessa aula é exatamente compreender, em cada um desses períodos, como se comporta o processo industrial brasileiro. No período militar, aconteceu o que nós chamamos de milagre econômico. Esse é um ponto central. Como assim, professor, milagre econômico? O Brasil simplesmente ele passou da 43ª economia do mundo para a 9ª economia do mundo. Então, observe que o PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, cresceu absurdamente, cresceu muito, e o Brasil passou a ser um dos países mais potentes economicamente do mundo nesse período. Perfeito? O que foi que houve de tão intensivo, de tanta força, que levou esse período militar a esse milagre econômico, a essa prosperidade? Isso a gente vai ver com alguns detalhes. Mas eu quero que você entenda, basicamente, que os militares continuaram o tripé industrial construído no período Vargas e consolidado no período de Juscelino Kubitschek, nos períodos anteriores, portanto. Porém, os militares fizeram uma intensificação daqueles modelos passados, principalmente no modelo JK. Então pensa comigo, tudo que o JK fez, investimento em abertura para o capital internacional, investimento em transportes, toda aquela lógica da internacionalização da economia que o JK proporcionou, os militares fizeram o dobro, o triplo, 4 vezes mais. Eles multiplicaram isso com muita força. Então, ao mesmo tempo em que os militares levaram o Brasil a esse milagre econômico, houve também o aumento da dívida externa brasileira. É a mesma coisa, custou muito caro para o Brasil esse período áureo, digamos assim, da nossa indústria. Uma dívida de 95 bilhões de dólares, um custo altíssimo, que até hoje o Brasil ainda herda esse período, uma dívida absurda, astronômica. Além disso, esse período de milagre econômico, de maneira contraditória, ele gerou automaticamente uma grande desigualdade social no Brasil, um período de grande penúria para a população em geral do Brasil. Você vai ver que exatamente essa população sustentou com seus salários, que eram cada vez mais reduzidos, eram salários precários, perfeito? Esse modelo econômico implementado no período militar. Então observe bem que o período militar trouxe o milagre econômico, porém ele trouxe a precariedade social. É isso que eu quero que você entenda, basicamente, a partir de agora. Veja bem que a economia, a indústria, ela pode ser dividida nesse período militar em algumas fases. A primeira, que vai de 62 a 67, que é a fase caracterizada como crise e recessão. Logo quando os militares assumiram, eles pegaram o Brasil em crise, recessão, ainda herdando características do período JK. Perfeito? O Brasil, então, começou a se reestruturar. E, em 1968, o Brasil começou a se reerguer a partir da construção de hidrelétricas. Os militares construíram muitas hidrelétricas, perfeito? Por exemplo, a de Tucuruí, no estado do Pará. Construíram rodovias que conectaram o Brasil, a Transamazônica, perfeito? As grandes BRs aí que fizeram a conexão, a 163, Cuiabá-Santarém. Tudo isso proporcionou um crescimento industrial e um crescimento econômico para o Brasil. Porém, esse crescimento custou caro e durou aproximadamente, se você for observar, 6 anos apenas. Quando foi em 1974, o Brasil começou num declínio
numa crise profunda ele mergulhou e dificilmente ele conseguiu sair dessa crise até hoje. Perfeito? Então esse é o período de evolução do nosso PIB, quando você observa aqui, ó, como ele crescia, e ele chegou a crescer 14% no ano de 1973. Ah, professor, quanto é que o PIB cresce hoje? O PIB cresce hoje 0,01, 0,1, 1%. Quando ele cresce 1%, todo mundo faz festa, fica feliz da vida. Tá certo? Nessa época ele crescia 14%, turma. Era um PIB absurdo. Bom, o caminho da crise, né? Esse milagre econômico não durou muito tempo e gerou uma grande crise. A dívida externa, que já era elevada no período de JK, se ampliou ainda mais no período dos militares. A dívida ficou astronômica. Os Estados Unidos simplesmente eles aumentaram a taxa de juros no mercado internacional, perfeito? Nesse período da década de 70, e isso ocasionou na redução dos investimentos em países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Perfeito? Países que já deviam, já estavam endividados, passaram então a terem menos empréstimos aí do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Primeiro tem que pagar a dívida para depois pedir mais empréstimo. Então o Brasil começou a mergulhar em algumas crises nesse período militar. E para resolver esse problema, os militares criaram uma estratégia, que é exatamente a seguinte: exportar é o que importa. Esse era o slogan. Então, os militares adotaram uma política que era de agressividade para as exportações. Tudo era voltado para as exportações. Ele pensava assim: o Brasil precisa exportar, precisa crescer economicamente, para, sim, a partir daí, ter credibilidade e adquirir empréstimos internacionais. Nesse cenário, então, a pergunta é: como tornar os produtos brasileiros competitivos no mercado internacional? Essa é a pergunta. Ora, se você quer incentivar a exportação, o seu produto exportado vai concorrer com o produto do país para onde você quer vender. Por exemplo, se eu vou exportar para os Estados Unidos sapatos, esse sapato vai concorrer com o sapato que é produzido lá nos Estados Unidos. Então eu preciso oferecer condições para que esse produto seja competitivo, seja um produto com uma tecnologia adequada. Então, como os militares conseguiram fazer isso nesse cenário de exportar é o que importa? Da seguinte maneira: primeiro, quem pagou isso foi a população brasileira. Por quê? Os militares começaram a implementar uma política de arroxo salarial, redução do poder de compra da população brasileira, congelamento dos salários. O que isso significa? Que a população passava a ganhar menos e ter seus salários congelados, parados. Exatamente para quê? Para proporcionar para os industriais brasileiros, para os patrões, condições para que esses empresários produzissem um produto, uma mercadoria competitiva para exportar. Então o brasileiro pagou, o trabalhador pagou, digamos assim, o preço, né, para esse grande projeto militar. Outro elemento foi os subsídios fiscais para a exportação. O governo brasileiro cobrava menos impostos para aqueles produtos que iam para a exportação e impostos elevados para aqueles produtos produzidos para o mercado interno, para serem consumidos no Brasil. Perfeito? Então, o incentivo era para exportar, tudo para exportação. O Brasil está à venda, mais ou menos essa era a lógica. Um outro ponto era a negligência com o meio ambiente. Como você sabe, os militares eles passaram a construir várias rodovias federais, perfeito? Grandes empreendimentos hidrelétricas, termoelétricas, que levaram ao desmatamento, levaram à agressão ao meio ambiente. Perfeito? Tanto é que o Brasil, na Conferência de Estocolmo, em 72, ele foi visto como um país reacionário, um país que agredia o meio ambiente. Perfeito? Outro ponto importante foi a desvalorização cambial, a valorização do dólar em relação ao cruzeiro, que era a moeda brasileira. Semelhante ao que foi feito também no período de Vargas, né?
Então houve uma desvalorização da nossa moeda. Exatamente para quê? Para incentivar os empresários a vender para fora, a ganhar em dólar ao invés de ganhar em cruzeiro. Perfeito? E por fim, a diminuição do poder aquisitivo das famílias para combater o aumento dos preços. Percebe então que o trabalhador brasileiro, de certa forma, ele pagou um preço altíssimo por esse milagre econômico que sofreu na pele por ele. Observe que, nesse período militar, havia uma frase muito famosa, que é a frase do economista chamado Delfim Neto, que dizia o seguinte: a população precisava esperar o bolo crescer, que depois esse bolo seria dividido em partes iguais para todos. O que é esse bolo? Era economia. Então a ideologia era a seguinte: a população está sofrendo agora, mas a economia vai melhorar. Quando a economia melhorar, a população vai ser beneficiada com essa melhora. Porém, turma, o que aconteceu na prática foi que o bolo cresceu, a economia se desenvolveu, o Brasil chegou a patamares aí, de nona maior economia do mundo, né? Porém, esse bolo não foi dividido, não foi repartido em partes iguais, perfeito, em pedaços iguais para a população. Apenas poucas famílias, os industriais, os empresários brasileiros, usufruíram desse PIB, desse bolo que crescia. Hoje o Brasil gira em torno aí da 10ª maior economia do mundo em PIB, e a gente sabe as grandes desigualdades que a gente tem no nosso país. Tá perfeito? Então, por exemplo, em 2009, eu coloco para você aqui, que segundo o Banco Mundial, os 10% mais ricos se apropriavam de 42% da renda nacional. 10% da população comia quase 50% do bolo. Perfeito? Essa é a lógica que levou então a esse modelo de crise no Brasil. Na sequência, digamos assim, a gente poderia acrescentar o governo de FHC e a indústria nesse período. O que foi que aconteceu? A FHC tentou corrigir os rumos da economia, da indústria no Brasil, procurando dar credibilidade a um país endividado, a um país que estava mal visto no mercado internacional. E com isso, a FHC utilizou um modelo neoliberal, o neoliberalismo na sua política. O que foi que ele fez? Fez o maior programa de privatização das empresas públicas da história do país. Ele começou a vender o Brasil, olha só, venda-se o Brasil. Começou a vender, por exemplo, aqui como você observa, 70 empresas federais, 55 empresas estaduais foram privatizadas. E tudo isso, turma, no sentido de tentar se livrar de dívidas. Era esse o discurso. Vamos privatizar, vamos vender as empresas do Estado que geram dinheiro para tentar se livrar de dívidas e investir em outros setores. Esse é o discurso neoliberal da privatização. Porém, turma, olha só, a gente viu aí a Vale do Rio Doce sendo vendida, por exemplo, a Telebrás, a grande empresa de telefonia, foi vendida. E isso levou o Brasil, perfeito, a um patamar de tentar se restabelecer economicamente. Mas imagina, você vendeu um patrimônio do Brasil, vendeu uma empresa, né? Isso é muito sério. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, é importante você pesquisar os prós e os contras das privatizações, perfeito? E aí você aprofunda mais esse debate. Eu quero avançar com você que o JK e o FHC se assemelhavam, pois ambos promoveram a internacionalização da economia, perfeito? Ambos eram também neoliberais. Isso tudo leva a uma aproximação do FHC com o JK. Na sequência, então, nós temos o governo Lula-Dilma. Foi um governo que se estabeleceu aí pós-FHC. O que foi que aconteceu nesse governo Lula-Dilma com relação à indústria? E foi mantida boa parte do programa iniciado pelo FHC, né? Os grandes programas industriais foram continuados, houve um crescimento da indústria e o fim das privatizações, né? Cessou-se aí a venda do bem público, do patrimônio público. Porém, o que aconteceu nesse período? Não houve um processo de reestatização, né? Foi prometido em campanha que o Estado iria comprar novamente as empresas que foram vendidas e restabelecer para
a União, para o povo. Porém, não houve essa compra, essa reestatização das empresas. Ficou apenas no compromisso de campanha. Porém, já foi um avanço muito grande, né? Essa questão de não vender o patrimônio público e restabelecer o crescimento industrial. Aqui eu trago um gráfico para você observar como foi a evolução da balança comercial brasileira nesse período aí, FHC, Lula e Dilma, né? Então o FHC pegou o Brasil endividado, tentou consertar os rumos da economia, consertou de certa forma, né? Ele entregou aqui a economia em crescente. O Lula continuou essa crescente de maneira considerável na balança comercial. 2008 começa a crise internacional nos Estados Unidos que repercutiu no Brasil e ele começa, olha só, a decrescer seus níveis de desenvolvimento industrial até chegar no período Dilma, continuar esse decréscimo e o Brasil ainda se restabelece, ainda procura se estabelecer da crise de 2008, tá certo? A crise dos Estados Unidos que levou aí a um colapso na economia mundial. Perfeito? É isso que eu quero colocar para vocês agora. Encerrando a aula de hoje, eu falo um pouco sobre a distribuição espacial da indústria no Brasil. Como essa indústria ela se localiza, se distribui no Brasil. Como você observa no mapa, há uma clara concentração industrial histórica no sudeste brasileiro. Então, todas essas indústrias que foram construídas no Brasil, nesses períodos todos que eu falei para vocês, que se concentraram, né, aí no seu 90%, 80%, em São Paulo, basicamente. Perfeito? No sudeste, mas em São Paulo, particularmente com força. Isso se deve a alguns fatores, como eu coloco para vocês aqui, ó. Capitais em infraestrutura gerada pela economia cafeeira, São Paulo, ela foi exatamente consolidada com esse capital do café, que gerou mão de obra também, perfeito? Gerou esse capital de café, ele gerou rede de transporte, integração, ferrovia, porto, gerou bancos e gerou o processo de urbanização em São Paulo, perfeito? Tudo isso conectado à rede de energia, tá? Ali no sudeste brasileiro, Minas Gerais, por exemplo, você vai encontrar usinas hidrelétricas importantes que fundamentam, sustentam o processo industrial e levam, por exemplo, à condução de uma produção em série, em massa, energia e força, perfeito? Então lá nós temos esse conjunto de elementos, além de matérias-primas, ferro e aço ali, você tem em Minas Gerais ferro e aço, a produção muito intensa, perfeito? Rede de transporte, mão de obra, e esses elementos levaram então São Paulo particularmente a ser esse polo industrial brasileiro. Porém, há claramente um processo de desconcentração industrial a partir da década de 90, por exemplo, 80. A indústria ela tende a se deslocar para outros pontos, perfeito? Há indícios de desconcentração industrial brasileira. Isso é importante. Apesar de permanecer concentrada no sudeste brasileiro, a indústria ela passa aos poucos a se desconcentrar. Aí, por exemplo, para o nordeste, para o norte, perfeito? Em ritmos aí ainda lentos. O que é importante você saber é que São Paulo não diminui a sua hegemonia, o seu domínio. São Paulo continua sendo polo industrial, perfeito? Porque, olha só, você ainda observa que mais de 500 empresas, né? 500 das maiores empresas brasileiras mantêm sua sede em São Paulo, centro de comando, de controle. E muitas dessas empresas migram, saem da região metropolitana de São Paulo, ali do ABC paulista, e migram normalmente para o interior de São Paulo. Então, olha só, eles não saem propriamente do estado de São Paulo, continuam no estado, vão para o interior, perfeito? Ali, ó, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. Então, elas continuam no estado, no processo de busca por incentivos fiscais, vantagens locacionais. As empresas vão para locais em que elas têm mais vantagens, onde elas pagam menos impostos. Então, é a guerra dos lugares, perfeito? A empresa se desloca para onde ela paga menos imposto. Então, se o município oferece isso, é vantagem para essa empresa. É os chamados vantagens locacionais. Beleza? É isso. A nossa aula, então, fica por aqui. Espero que você tenha compreendido esses pontos importantes. Não esqueça de fazer os exercícios no SIGA-A
e a gente se encontra na próxima aula para falar sobre fundamentos da urbanização, conceitos. Muito obrigado e até a próxima.